Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é a quarta-feira, dia 19 de março de 2025 e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra. E a leitura de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 7. Vamos então à leitura de hoje. Se você está com a sua Bíblia aberta aí já, acompanhe esta leitura. Atos capítulo 7 diz: terminamos vendo Estevão preso. Estevão, um dos 7 primeiros diáconos, o que se destaca como cheio do Espírito Santo, né? E de fé. E agora ele preso e ele vai discursar, ele vai ministrar a palavra, né, diante das autoridades judaicas. E diz: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Estavam acusando Estevão de blasfêmia e de falar que Jesus ia destruir o templo. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele vai fazer uma reprise aí desde o chamado de Abraão, que era o patriarca, o principal patriarca do povo de Israel. Então ele saiu da terra, o Abraão, dos caldeus, e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Então, está aí o reprise, por enquanto, o reprise aí de Estevão sobre a história de Abraão. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, falando da escravidão no Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar, se referindo ao Monte Sinai. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. E os judeus tinham muita consciência disso, todos eram circuncidados. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de Jacó. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Aquele episódio em que o faraó mandou que as crianças fossem mortas pelas parteiras ou que fosse jogado pelos pais no Egito, no Nilo, no rio Nilo. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho.
Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Ao completar-se 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. E nem o próprio Moisés compreendeu que aquele ainda não era o momento dele como líder do povo e nem que não seria daquele jeito. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, porque ferem um ao outro. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do Monte Sinai. É interessante nesse texto as 3 etapas de 40 anos da vida de Moisés. Lá no versículo 23 diz: Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Foi quando ele matou o egípcio. E no versículo 30, passados mais 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do Monte Sinai. Então aí Moisés, 40 anos, como príncipe do Egito. Depois 40 anos fugiu do Egito para Midian. Ficou 40 anos lá cuidando das ovelhas do sogro e depois mais 40 anos, que ele morreu aos 120 anos, cuidando, libertando o povo do Egito e conduzindo para a terra de Canaã. 3 etapas de 40 anos bem divididas. E o texto diz, versículo 31, vendo aquilo, ficou atônito com a visão da sarça da planta que estava em chamas, mas não se consumia, continuava verde. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus dizendo para Moisés. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Deus mandando Moisés ao Egito para libertar o povo. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou juiz, líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele o tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés, então, aí 40 anos de novo, outra referência a 40 anos, da libertação, Moisés libertando o povo da escravidão do Egito e levando para Canaã. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele conta essa história toda para apontar para Moisés quando ele diz: Deus levantará entre seus irmãos um profeta como eu. E aí olha o verso 38. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no em seu coração e em seu coração voltaram para o Egito. Essa palavra de Estevão, a maneira como é dita é interessante, porque diz que no coração eles voltaram para o Egito, os israelitas. Ou seja, Moisés tirou os israelitas do Egito, o pessoal às vezes repete isso dessa forma, mas não conseguiu tirar o Egito dos israelitas, né? Como muita gente, cuidado com isso. Sair do mundo, mas o mundo não sai do cristão. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. O Estevão, como um bom israelita que era, sabia dos detalhes, podia contar essa história com facilidade, né?
Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, falando da idolatria lá no pé do Monte Sinai, sob Arão, né? Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito, mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Rafã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Então, o Estevão junta alguns textos aí para falar da idolatria, do desvio do povo dos propósitos do Senhor e o castigo que Deus lhes envia através da Babilônia. Continuando, versículo 44, tudo isso aqui ainda é a pregação, a fala do Estevão perante as autoridades. Tenha isso em mente para você compreender este capítulo. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Davi quis construir o templo de Jerusalém. Isso Estevão, repetindo a história aqui para as autoridades judaicas. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? O Estevão repetindo algumas referências bíblicas para falar de Deus construindo a sua verdadeira casa. Olha, a palavra do Estevão agora toma outro tom no versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ele falando aí da idolatria do povo de Israel lá no passado. Falou de que Deus iria construir o seu próprio templo, né? Não por meio de Davi exatamente, né? E agora ele vira-se para o povo de Israel, chamando-os de corações duros, né? Ele diz povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, duro para entender. E aí diz que eles eram iguais aos seus antepassados, sempre resistiam ao Espírito Santo. Verso 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. A palavra do Estevão é. Ele chama as autoridades judaicas de traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. Ele vira para as autoridades aí e as acusa de desobediência à lei de Moisés, coisa que eles se achavam rigorosos cumpridores da lei de Moisés. Verso 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Lucas descreve essa visão que o Estevão teve antes de ser morto. 56, o Estevão disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Jesus, ao lado de Deus, foi a última visão de Estevão antes de morrer. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa história da morte de Estevão é contada para mostrar
introduzir Saulo na história, porque Saulo vai ser uma personagem principal, uma das personagens principais no restante do livro de Atos e no desenvolvimento da história da igreja. Então, o jovem chamado Saulo está lá concordando com a morte do Estevão por apedrejamento. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Muito parecido com a oração de Jesus lá na cruz: Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Outra semelhança entre a morte de Estevão e a morte do Senhor Jesus. Jesus também orou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqui o Estevão pede a Deus antes de morrer: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu aqui é sinônimo de Estevão morreu. Mas agora Lucas apresenta uma das principais personagens que vai se destacar na história do livro de Atos, que é o Saulo, aqui chamado de Saulo, que era um jovem até então, que estava ali concordando com a morte do Estevão. E que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Não recebi nenhum pedido novo de oração, então vamos orar pelos pedidos que já temos mencionado aqui. Quando eu receber um pedido novo, eu trago a lista dos pedidos de oração para os irmãos. Portanto, se você tem um pedido de oração e gostaria de deixar aqui, deixa nos comentários deste vídeo, que nós vamos então alistar aí na nossa lista de motivos de oração. E vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, meu Pai. O Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, a sua benignidade estende-se de geração a geração. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre as nossas vidas, grande é a sua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, pelo lar, pela família, pelo descanso, pela noite de paz, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado, por acordar com saúde, por este novo dia, nova oportunidade, novas experiências, novas realizações, novos aprendizados. Muito obrigado, meu Deus, por este meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir em torno da sua palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma. Muito obrigado por poder começar esse dia orando uns pelos outros, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre os seus lares, sobre as suas famílias, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho. Ó Deus, sobre os desafios que cada um tem diante de si, para que o Senhor os conduza no centro da sua vontade. Ó Deus maravilhoso, que, ó Pai, os seus ouvidos estejam atentos a cada petição, cada um dos motivos que os meus irmãos têm deixado aqui nos pedidos de oração, mesmo aqueles que nós não nos lembramos neste momento, mas nós intercedemos em nome de Jesus. Pedindo por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, pedindo, ó Deus, o retorno dos filhos da irmã Mariluzimar para os seus caminhos, os filhos da irmã Marlene, traz de volta para os seus caminhos, os familiares da irmã Silvia, ó Deus, em nome de Jesus, os familiares da irmã Luzinete, converte completamente os seus corações para os caminhos do Senhor, ó Deus. Eu também tenho familiares, todos praticamente o temos, que não estão seguindo os caminhos do Senhor, que estão desviados dos seus caminhos. Ó Deus, que traga-os para o seu caminho, meu Pai, fala aos seus corações, leva ao arrependimento, ao quebrantamento. Ó Deus, a entrega das suas vidas ao Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. E aí eu oro pela irmã Luzinete, pela cirurgia que ela precisa fazer no seu olho, pela irmã Letícia, pela irmã Valderice, meu Deus, pela irmã Lídia, cuida de cada uma das suas servas. Não lhes deixe que
desanimem na fé, meu Pai, fortaleça a sua fé a cada manhã e orienta os médicos que estão cuidando das suas servas para que indiquem o tratamento adequado, meu Pai, se esta é a sua vontade, ou então faça milagres a favor do seu povo. E aí eu clamo pela Dona Nair, ó Deus, com a sua idade avançada, ó Deus, que nos seus momentos de lucidez ela lembre de Cristo, meu Pai, cuida da saúde dela, cuida das cuidadoras que cuidam dela, para que não hajam conflitos ali, haja um ambiente propício em torno dela, no cuidado com ela, ó Deus. Cuida da saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, na sua idade avançada. Preserva a lucidez do seu servo, meu Pai. Ele nunca esqueça de Cristo, em nome de Jesus. Clamo pelo meu primo Alex, ó Deus, que precisa daquela cirurgia na cabeça. Abre-lhes as portas para que isso se concretize. Oro pelo Agostinho, primo da irmã Aldaí. Opera na sua vida poderosamente, meu Deus, aquele tratamento tão difícil. Preserva-lhe a fé no coração, ou alcança-o para si, Senhor. A esposa do pastor Osemar também naquela luta tão difícil, e a família que fica abalada, em nome de Jesus opera. Meu Deus maravilhoso, ouça os pedidos da irmã Raquel a favor da Naira, que precisa de um tratamento para os olhos, a favor dos seus familiares e amigos, Deus, aqueles casais, para que haja harmonia entre os casais, para que aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo se arrependam dos seus pecados e confessem a Cristo como o Senhor de suas vidas. Meu Deus, que os seus ouvidos estejam atentos aos pedidos da irmã Ana Lúcia, meu Deus, a respeito da sua filha, dos seus filhos, para que se voltem para o Senhor, para que os propósitos do Senhor se cumpram nas suas vidas. Ó Deus maravilhoso, ouça-nos a favor da irmã Maria do Carmo, meu Deus, dos seus filhos, da sua família, conduzindo-os para o Senhor em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças à maior de todas as bênçãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. Por meio do seu sacrifício nós somos, ó Deus, feito seu povo, meu Pai, temos livre acesso à sua presença. A bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumentos do Senhor para levar a sua bênção por onde quer que formos nesse dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.